Jair Bolsonaro foi ontem ao Twitter e cometeu mais uma daquelas infâmias que infelizmente estamos acostumados a ver. Numa clara tentativa de se esquivar e colocar no colo dos governadores toda a responsabilidade pelo iminente colapso que viveremos na saúde brasileira por conta da pandemia, Jair Bolsonaro crispa ainda mais o ambiente, hostiliza com os governadores e coloca o Brasil numa situação hiper delicada. Sobre este infame Twitter e suas consequências não vinculadas à verdade, uma clara campanha de desinformação, é que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Para gravar o vídeo de hoje, sim, começou o mês de março, dia 1º de março de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui agora, é só passar o mouse aqui, inscreva-se, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é vídeo novo todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no YouTube, trazendo vídeos com os assuntos que eu sei que você gosta. Política, democracia, cultura, cidadania, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu tenho a honra de ganhar a sua nobre companhia e você ganha vídeo novo todo dia. Eu e você ganhando. Olha aí que beleza, que beleza, que beleza. E ativa as notificações, sininho aí na fita. Por quê? Porque como tem vídeo novo todo dia, assim, no momento que eu posto, o YouTube te avisa e você assiste. Beleza? Ontem, mais uma vez, um domingo de infâmia de Jair Bolsonaro no Twitter, né? Infelizmente, a gente se acostuma com aquilo que deveria nos causar asco e indignação coletiva. O estado deplorável do debate público brasileiro, realmente a gente vai precisar de alguns anos para tentar depurá-lo e voltar a uma qualidade mínima de argumentação, de tentativa de expor os fatos como eles são, porque a campanha de desinformação partindo do governo federal na pessoa de Jair Bolsonaro é muito forte. Veja o que aconteceu ontem. A gente sabe que estamos numa iminência aí de um colapso completo do sistema de saúde brasileiro, que a gente não consegue arrefecer os números da Covid-19. Governadores e prefeitos tentam medidas de restrição de circulação para dar algum tipo de respiro para as unidades de saúde, mas a situação está bem delicada e grave, sabemos disso, nós que acompanhamos o noticiário, eu sei que vocês são interessados por isso, que quem acompanha aqui o canal é muito ligado nessas coisas, a gente sabe que a situação não está fácil e vamos ter aí algumas semanas muito duras, esse mês de março vai ser muito duro em relação à pandemia de Covid-19 no Brasil. E Jair Bolsonaro, mais uma vez, numa clara tentativa de esquivar o corpo, tirar o seu da reta e responsabilizar os outros, fez uma bagunça completa no Twitter ontem. Ele pegou as transferências, o que a União repassa, estado a estado, e foi no Twitter colocar isso. Repasses do governo federal para cada estado só em 2020. Valores diretos, saúde e outros. Valores indiretos, suspensão e renegociação de dívidas. E vai listando estado por estado em relação a isso. Do Acre ao Tocantins, em ordem alfabética, ele vai listando. Como resposta, 3 governadores também foram ao Twitter manifestar que a situação não é exatamente essa. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Wellington Dias, perdão, do Piauí, e Rui Costa falou de outra coisa que eu vou falar lá na frente. Flávio Dino, do Maranhão, Wellington Dias, do Piauí, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, foram os governadores que vieram se manifestar que o Jair Bolsonaro, naqueles dados que ele colocou, ele mistura um monte de coisas. Estão repasses obrigatórios de fundos diversos, que isso não entra na conta exata da saúde e tudo mais. Essa tentativa de Jair Bolsonaro, eu não sei onde que isso vai dar, sendo muito sincero com você, porque tem vários governadores aí que são aliados políticos de Jair Bolsonaro e certamente não gostariam de ser tratados aos chutes e pontapés como está acontecendo. Mas eles têm que entender, né, que é da natureza de Jair Bolsonaro. Quando você faz uma aliança política, você tem que compreender que o seu aliado tem características. E essa é uma característica de Jair Bolsonaro, né? A completa falta de responsabilidade sobre qualquer coisa que não seja positiva. É impressionante como tem uma trava, realmente, para reconhecer qualquer tipo de dificuldade e erro e tentar apontar caminhos. Sempre culpa os outros. Ontem a gente viu ele compartilhando notícias de 2015 de falta de UTI aqui no estado de Goiás, como se esse fosse um problema que não dependesse dele e é antigo.
Beleza, mas quem foi eleito é ele para dar as respostas, para dar conta das respostas dos problemas, sim, dos gargalos estruturais que a saúde no Brasil tem. Mas o que Jair Bolsonaro vem fazendo para melhorar esses gargalos? Esse é o ponto que não tem resposta. Esse é o ponto que a gente não consegue responder. Por quê? Porque, na verdade, existe uma clara opção por avacalhar qualquer tipo de atitude calcada na ciência para o controle da pandemia. Veja você, o mais elementar de todos, o uso de máscara. Então, assim, vai lá, aquela disputa política que não deveria estar acontecendo em relação à abertura e fechamento de comércio e tudo mais, mas no momento em que o Brasil chegou, não tem como voltar atrás desse debate, tamanho o grau de polarização e politização que se deu nesse assunto. Mas o uso de máscara seria facilmente pacificado se tivéssemos um presidente minimamente comprometido com as questões elementares de controle da pandemia, o que ele não está. As aglomerações que ele provoca país afora, aquele festival de gente sem máscara, seja na praia, seja nos rincões do Brasil, onde ele está fazendo essas inaugurações, esses lançamentos de obra e tudo mais, já num claro movimento pré-campanha eleitoral de 2022, a gente vê que Jair Bolsonaro não se preocupa com esse básico e tudo mais em relação à pandemia e quer colocar essa culpa exclusivamente no colo dos governadores. Naturalmente, isso não vai ficar assim, porque veja você que ontem a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, já mandou, né, que o Ministério da Saúde, qual que é a reclamação, né? Os governadores falam que os repasses e a manutenção de alguns leitos de UTI vem diminuindo. De fato, vem diminuindo de dezembro para janeiro e para o mês de fevereiro. Então, ontem, a decisão de Rosa Weber determinou que o governo arque imediatamente com o custo dessas UTIs, restabelecendo o que era feito. E aí, essa é a tentativa do governo federal de falar que está fazendo, quando o Jair Bolsonaro coloca aquele tweet, misturando um monte de dados que não são exatamente exclusivos, específicos, para a questão desses leitos de UTI. E você vê que o Supremo e os governadores, ali, motivado por uma ação dos estados de São Paulo, Bahia e Maranhão, em relação ao custo das UTIs, o Supremo se colocou a compreender como legítimo o pleito dos estados. E Jair Bolsonaro tenta se movimentar. É inacreditável, assim, porque a cada momento eu acho que ele vai fazer aquela fala, né, típica do tiozão do Zap. Cadê o governo para resolver isso? Parece que ele se esquece que ele é o governo nesse exato momento. Ele ocupa o espaço da presidência da República. Uma figura pequena como essa ser presidente da República, somente uma tragédia histórica como a que vivemos poderia, e as tragédias no Brasil se acumulam, né? A gente tem a tragédia da eleição desse inapto para o cargo, e na sequência vem uma pandemia que mudou a rotina mundo afora, e a gente com a pessoa mais incompetente possível no cargo que poderia dar norte. Hoje existe uma leitura dos governadores que sim, as medidas estão tímidas para o iminente colapso que vivemos aí no sistema de saúde. Mais de 17 capitais precisamente, estão com ocupação acima de 80% dos leitos de UTI. A gente vive uma situação muito delicada na região sul do país, no sudeste brasileiro. Aqui o Triângulo Mineiro já colapsou, aqui vizinho a Goiás. Minas Gerais tem problemas também em relação a isso. A gente está vendo a coisa piorar e a gente não vê efetivamente por parte do governo a vontade de resolver o problema, mas sim de transferir responsabilidades. Isso tem seus custos, né? Isso tem seus problemas. O problema maior disso tudo é que a gente não consegue ver um caminho único. E os governadores concordam que as medidas estão tímidas, só que eles temem realmente que se organizou tanto um grupo social que questiona, aliada à evidente necessidade das pessoas trabalharem e garantirem seu sustento. Você junta esses dois elementos, os governadores não têm força política para avançar mais nas necessárias medidas de restrição de circulação de pessoas, evitando o iminente colapso. A gente vai passar por dias bastante feios, aí a gente vai ver, infelizmente, tudo leva a crer que o Brasil se transforme numa grande Manaus, com todos aqueles dramas e aquelas imagens trágicas que vimos em Manaus se repetirem em várias outras capitais brasileiras. É triste, é uma pena, mas parece que o desenho dado é isso. E sem a menor possibilidade de o governo federal ser solidário, manifestar algum tipo de empatia para com as pessoas que estão perdendo entes queridos, para as pessoas que morrem, para os trabalhadores da saúde e principalmente para os gestores
governadores e prefeitos que tentam solucionar um problema de difícil resolução, mas que é necessário suporte e apoio de todas as lideranças políticas brasileiras para andarem no mesmo caminho. Infelizmente, não temos isso da presidência da República, temos alguém que joga contra. Não sei onde isso vai dar, não consigo enxergar coisa boa, porque politicamente falando, está colocando 27 governadores e mais de 5 mil prefeitos contra a presidência da República, não assume as suas responsabilidades, somente transfere culpa, transfere ônus para o colo dos outros. Esse tweet de ontem é uma clara tentativa de constranger os governadores e transferir responsabilidade como se aqueles volumes, aqueles valores, aqueles bilhões transferidos aos estados não fosse mera obrigação do governo federal. É uma tentativa de transferir responsabilidades e falar que os dramas que o povo está sofrendo é culpa exclusiva dos governadores. Mais uma vez, ele se revela uma figura pífia, alguém realmente que não tem a envergadura suficiente para estar onde está. Isso mostra um tanto também da nossa falência moral enquanto povo na hora do voto, por ter endossado esse projeto. Já insisto sempre, 47% das pessoas no primeiro turno. Nunca é demais lembrar isso, porque fica naquele argumento, não, mas só tinha a opção do PT. Não, 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 não. No primeiro turno tínhamos 13 candidatos e o povo brasileiro colocou o Jair Bolsonaro com 47% dos votos já em primeiro turno, numa situação muito próxima da vitória, já em primeiro turno. Mais um pouquinho ele teria ido. No segundo turno teve 55% dos votos, contra 45% de Fernando Haddad. Então, dá para explicar o antipetismo por essa diferença de 8 pontos percentuais. 47% das pessoas já vinham endossar esse projeto em primeiro turno. Então não dá para falar que queriam algo diferente e tudo mais. Vivemos o caos que vivemos, sabendo de que ele não teria a menor competência para fazer, para apresentar as soluções que precisamos enquanto povo, enquanto país. Triste, lamentável, e teremos um março de muita dor e se cuide, cara. E fique em casa o máximo que você puder. Volte a fazer suas compras pelo online, no supermercado online, evita roletar, pede a cerveja e bebe em casa, pega seu vinho e bebe em casa. Não vamos mexer com rua agora não, porque os dias serão bastante tristes e complicados aí nesse mês de março que começa hoje. Rapaziada, você chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo para mim a sua interação. Peço seu like, que seria de um youtuber, né? Essa função que eu venho desenvolvendo já há algum tempinho aqui, quase um ano aqui com vocês, sem pedir o like sincero. Por favor, deixe seu like. Assim como assista às lives do final de semana. Sexta-feira eu troquei uma ideia com vocês, um monte de coisa legal, cara. Fiz a indicação li lá todos os podcasts que eu sigo. Então tá lá a sequência de podcasts que eu sigo. Estão disponíveis lá na live de sexta-feira. Sabadão, a Morgue Costa foi no canal do Morguinha, foi sensacional também. Assistam lá. Depois eu vou disponibilizar aqui, eu não tive tempo esse final de semana, mas eu vou colocar, já tem 2 Morgue Costa para trás, para eu colocar aqui, foi no canal do Morgantino, colocar aqui no canal, nos vídeos de domingo, como eu gosto de fazer, ver se eu faço isso essa semana. Beleza? Rapaziada, excelente semana, excelente mês de março, ótima segunda para você e é nóis!